Fala galera, bem-vindos ao canal Deitalizando, o canal que tem o objetivo a te ajudar a conquistar a primeira vaga na área de dados. Então, se você está procurando uma vaga na área de dados, está procurando ingressar no mercado de tecnologia, mais precisamente na sub-área de análise de dados, ciência de dados, engenharia de dados ou qualquer outra vertente, esse canal é aqui para você. Eu conto todo o passo a passo semanalmente, tanto aqui no meu canal do YouTube quanto nas minhas redes sociais, Instagram e TikTok, como você pode fazer essa transição para a área de dados e conquistar sua primeira vaga, sua primeira experiência, porque conquistando a sua primeira experiência você consegue um leque de oportunidades ainda maior. Seja oportunidades para trabalhar nas melhores empresas do Brasil, trabalhando remoto, trabalhando híbrido, tendo mais flexibilidade, seja para trabalhar remoto para fora do Brasil, caso você fale inglês, ou seja para você fazer alguma imigração para outro país, ir para fora do Brasil e trabalhar nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, por exemplo. Então, existem essas opções para quem trabalha na área de tecnologia, mais precisamente para quem trabalha na área de dados. E muita gente hoje tem procurado ir para a área de dados. Até mesmo pessoas que estudam computação, análise e desenvolvimento de sistemas, que têm a opção de ir para a área de desenvolvimento, mas preferem a área de dados por diversos motivos. Eu, particularmente, gosto mais da área de dados, porque é uma área que trabalha mais na inteligência do negócio, mais na parte do empreendedorismo, enquanto a parte de desenvolvimento ela fica mais atrelada ao produto. Então, uma empresa, por exemplo, que vende um software como um serviço, o desenvolvedor possivelmente vai ficar mais focado em desenvolver o produto, o core do produto, como em novas features ou corrigir bugs, etc. Enquanto o analista de dados, o profissional de dados, vai estar preocupado em gerar insights para que aquele negócio cresça, escale, ou até mesmo mantenha uma boa infraestrutura de dados que responda perguntas de negócio para a empresa e assim ela consegue sobreviver dentro do mercado de trabalho. Então são duas vertentes diferentes. Eu particularmente gosto mais de trabalhar com dados, justamente por conta disso. Se você ainda não me acompanha, me segue lá nas redes sociais, se inscreve aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo também. Eu estou fazendo vídeos que é uma série de vídeos onde eu analiso o LinkedIn de alguns dos meus alunos que têm acompanhado o meu canal. Então a gente tem um grupo de network lá no WhatsApp. Se você ainda não faz parte, te convido a fazer parte. Lá eu posto algumas oportunidades, converso com os alunos, tiro dúvidas. Então é uma excelente oportunidade para você que quer ter contato com outras pessoas, gerar network e com certeza adquirir novas oportunidades. Lá no grupo já teve pessoas que conquistaram a primeira vaga na área de dados, teve pessoas que eu indiquei para a iniciativa da Soul Junior, que é uma iniciativa voluntária que basicamente constrói um universo que simula uma experiência de mercado de trabalho. Então a pessoa consegue fazer todo o trabalho que é feito numa empresa dentro de um ambiente simulado, um ambiente voluntário, e os meus alunos já estão sendo indicados para participar dessa iniciativa. Então, se você quiser fazer parte, entra lá no nosso grupo, quem sabe surge uma oportunidade. No vídeo de hoje, a gente vai continuar então a nossa série de análise de LinkedIn. Hoje eu vou analisar o LinkedIn do Igor Gustavo, lembrando sempre como que é feita essa avaliação de LinkedIn. Hoje ela é feita da maneira que eu estou mostrando aqui na tela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom nisso aqui. Eu estou achando muito pequeno. Aí, tá bom assim. O que acontece? Eu criei aqui uma matriz de avaliação do perfil do LinkedIn. E critérios que vão de 0 a 5. Não deixei ponderado, eu poderia ponderar, mas não deixei ponderado. Se você somar os 10 critérios que a gente tem aqui, você tem uma pontuação de 50 pontos, tá? O que a gente analisa? A gente analisa foto de perfil e capa, headline, sobre, a seção de sobre, experiências, formação acadêmica, idiomas, projetos, recomendações e palavra-chave e SEO, tá? Então, além de engajamento e autoridade. Faltou engajamento e autoridade aqui. Tá? Então, são algumas coisas que a gente analisa em um perfil no LinkedIn. No vídeo anterior, eu analisei o do Samuel Freitas. Tem aqui as notinhas, algumas notinhas, umas simulações que eu tinha feito com ele. Vou excluir para a gente fazer o do Igor Gustavo, tá? E aí um ponto importante. As notas, eu coloquei alguns critérios aqui para você considerar que está um LinkedIn bacana, não está um LinkedIn bacana, que pode receber ou não ali oportunidades de recrutadores. Se você tirar uma nota abaixo de 25, praticamente você não vai ter contato, tá? Seu LinkedIn ali está
perfil muito iniciante ainda, você não faz o que eu falo para fazer aqui no canal, e aí não adianta, seu LinkedIn é só uma inscrição que você fez ali, colocou seus dados e gerou seu perfil, nada além disso. Entre 25 e 35 já é um perfil intermediário, ou seja, é alguém que já tem algum cuidado com o LinkedIn, mas ainda não utiliza como fonte principal de busca de oportunidade. Quem tem de 35 a 40 já tem um bom perfil, com alguns pequenos detalhes a serem ajustados, e acima de 40 é um perfil campeão, alguém que já tem um bom engajamento ali dentro do LinkedIn, que possivelmente recebe diversos contatos. Eu sempre gosto de mostrar para falar sobre a procedência do que eu tenho feito, porque eu ajudo as pessoas com relação a estruturar o LinkedIn. Porque depois que eu estruturei, depois que eu entendi como funcionava o LinkedIn, eu já recebi mais de 150, 160 propostas de emprego aqui dentro do LinkedIn. Então, assim, é muito importante que você saiba que o LinkedIn tem uma função aqui dentro da sua jornada profissional. E se você tem ele bem ajustado, você vai receber diversas oportunidades aqui dentro. E recebendo diversas oportunidades aqui dentro, você sai na frente de pessoas que estão apenas se aplicando para vagas, porque aqui o recrutador seu perfil já chamou a atenção do recrutador. Então ele já quer entrar em contato com você, já quer agendar uma entrevista, coisas que muita gente não alcança só se aplicando para vagas, tá? Então aqui tem algumas das oportunidades que eu recebi. São oportunidades para trabalhar com análise, ciência, engenharia de dados, PJ, CLT, aqui no Brasil, para fora do Brasil, para imigração. Então, já recebi diversos contatos de diversas empresas diferentes, tá? Empresas grandes, inclusive, como Uber, etc. Então, é uma forma aí de você dar seus primeiros passos e conquistar sua primeira vaga. Beleza. Então, é isso que eu queria mostrar aqui para vocês, só para vocês terem uma noção de que funciona e que eu recebo muitas vagas. Deixa eu voltar aqui para o meu perfil. Eu gosto de ter o meu perfil aqui para a gente ter a título de comparação. Então vamos lá, vamos começar a analisar o LinkedIn aqui do Igor Gustavo. Começando pela foto e capa. Primeiro, a gente já sai aqui perdendo muito. Ele não tem foto de perfil. Ninguém vai falar com você se você não tem foto de perfil. No LinkedIn, ninguém vai falar com você. No Instagram, em outras redes sociais assim mais populares, a gente já fica meio receoso quando tem foto de anime, por exemplo. Você nem sabe quem é essa pessoa, para que você vai seguir, ou para que você vai deixar ela te seguir, alguma coisa nesse sentido. No LinkedIn, pior ainda, porque é sua primeira apresentação profissional. Então, no caso dele, ele tá sem foto, tá com o selo de Open to Work aqui, que é relativo, tem gente que fala que é bom, tem gente que fala que não é bom, então eu não analiso isso aqui. E tem uma foto aqui com uma pessoa desenvolvendo, né, programando. A foto de capa não é ruim, mas é uma foto genérica. Qualquer pessoa pode colocar uma foto genérica aqui. Então, para a parte de foto e capa, nesse caso aqui, como ainda tem uma foto de capa aqui, eu vou dar 0,5, vai. Mas está bem fraco, não tem apresentação profissional. Isso daqui precisa melhorar e precisa melhorar bastante, tá? No caso dele, ele deixa a opção de analista de dados como uma das opções para quem trabalha com sistemas. Você pode ver que ele coloca aqui, olha, os job titles. Analista de sistemas, analista de operação, analista de suporte, analista de inteligência e data analyst, tá? Então, ele está mais ligado ao desenvolvimento de sistemas, mas se ele fosse para a área de dados, assim, o LinkedIn está bem pobre. Então, dei 0,5 aqui. Quando a gente vai para a headline, ele não tem uma headline, ele só colocou o nome dele aqui, então as pessoas não sabem o que ele faz. Então, em headline aqui a gente já pode zerar também. Aqui como comentário, colocar uma foto formal. Não precisa, como sempre digo, uma foto formal e melhorar a capa. Colocar informações de e-mail, contato, certificados e etc, tá? Em headline você precisa deixar pelo menos a profissão de interesse. Então, se é analista de dados, deixa lá, Data Analyst ou analista de dados.
E, como plus, coloque algumas ferramentas que você utiliza. Então, SQL, Python, etc, tá? Então, faça isso que vai ser interessante. Então, por enquanto, o perfil dele tá bem pobrezinho, assim, precisa melhorar. Vamos dar uma olhada na seção sobre aqui. Meu nome é Igor, estou em busca de oportunidades como analista de sistemas para ampliar meu conhecimento na área de tecnologia. Tenho interesse em trabalhar em equipes que valorizam a colaboração, o aprendizado contínuo e o desenvolvimento de soluções que realmente fazem diferença. Sou dedicado, curioso, sempre busco entender as necessidades do negócio para traduzir em sistemas eficientes e funcionais. Estou aberto a novos desafios e pronto para crescer profissionalmente, contribuindo com o meu comprometimento e vontade de aprender. Se você está procurando alguém proativo e com vontade de crescer na área de sistemas, vamos conversar. Estou à disposição para trocar ideias e mostrar meu potencial. Contatos, conhecimentos em ferramentas como SQL, Excel, ferramentas de gestão, linguagens como Python, Java, além de conhecimentos de metodologia ágeis. Sou familiarizado com modelagem de dados, documentação técnica e análise de requisitos, sempre buscando colaborar para entregar sistemas funcionais e aliados ao negócio. Olha, como eu digo, no caso dele, ele já preencheu a planilha dos meus alunos que eu faço análise de LinkedIn e ele não tem experiência, o que dificulta um pouquinho. Mas, nesse caso aqui, é interessante fazer projetos e colocar questões de projetos acadêmicos. Também ajuda bastante. Nesse sentido, é melhor do que simplesmente colocar, olha, eu tenho vontade, sou curioso, porque isso são coisas que todo mundo pode falar, todo mundo pode colocar. Então, não necessariamente funciona. Porém, não achei uma sessão sobre ruim, tá? Ele deixa aqui quais os conhecimentos que ele tem, ele fala que está disposto a aprender, deixa os contatos. Então, assim, não é uma sessão sobre ruim, tá? No ideal, para quem tem experiência, é colocar os resultados. Então, por exemplo, aqui no meu caso, eu coloquei na minha sessão sobre direto um resumo das minhas experiências. Olha, na Corebiz eu trabalhei com isso, isso e isso, e tive esse resultado. Na Vital eu trabalhei com isso, isso e isso, e tive esse resultado. Na Elo eu trabalho com isso e tive esse resultado. E além disso, deixo o meu WhatsApp aqui embaixo. Então, é uma forma mais resumida, tem as informações com que eu trabalho e tem os resultados também. Então, esse daqui seria o ideal. No caso dele, está mais genérico, tem os conhecimentos, mas precisa melhorar no sentido de fazer projetos, mesmo que sejam projetos acadêmicos ou projetos freelas, tá? Então, eu vou deixar um 2, vou colocar aqui adquirir experiências e focar em resultados. Então, essa é a minha avaliação da sessão sobre deles, tá? Legal, agora vamos para a sessão de experiências, vamos ver o que ele coloca aqui. Bom, ele disse que não tem experiência, mas já tem algumas coisinhas aqui. Ó, ele foi assistente de conferência, depois ele foi operador de produção, auxiliar de produção e até no presente momento ele faz rede de manutenção de rede Zoom, desktop full time. Tá confuso isso aqui. Mas assim, existe uma experiência aqui. Existe uma experiência de 6 anos como assistente de conferência e tal. Aí a gente tem que fazer o seguinte, tá? Para esse caso. Olhando as experiências dele. Vamos lá, eu quero ser um analista de dados. Nesse caso aqui. Se eu quero ser um analista de dados, eu vou olhar para as minhas funções anteriores e vou observar o que eu fiz nessas funções anteriores que representam a função de um analista de dados. Ou que é próximo a uma função de analista de dados. Se as experiências anteriores tiverem algo nesse sentido, eu deixo ela aqui. Se não, eu retiro. Tá? Na maioria das vezes, se você quer deixar o seu perfil alinhado para uma profissão específica, vale a pena tirar. Agora, se você quer deixar um pouco mais amplo, ok. Pode deixar. Beleza. Esse é o primeiro ponto que ele tem que fazer aqui. Segundo ponto, essa é a primeira análise que ele tem que fazer. Aí, de ação, o que ele tem que fazer? Se ele encontrar, no caso, tarefas que ele executou que são próximas à área de dados, aí ele vai vir aqui e trocar o nome da função dele para analista de dados. É uma forma de adaptar. Além disso, ele vai descrever o que ele fez aqui embaixo, quais são os conhecimentos, os projetos que ele fez e os resultados que ele gerou. Então, por exemplo, no meu aqui, hoje eu sou Data Science na Elo, e aí eu coloquei, olha,
Eu sou responsável por mensurar a performance de campanhas, ofertas e benefícios, com uma metodologia chamada grupo de controle sintético, separando em clientes carteira, ativos, novos e reativados. Isso me ajuda a remover vieses analíticos e empoderar a empresa com decisões baseadas em dados. E aí eu já tive um impacto aqui que gerou mais de 1 bilhão de resultado incremental e uma redução de custos em campanhas ineficientes de 100 milhões. Então, isso é o esperado. Aí, além disso, você vai colocar as palavras-chave. Ou seja, o que você utiliza aqui dentro dessa função. E aí o LinkedIn já deixa uma série de palavras-chave. Então, negócios, mediações, em inglês, API, modelagem de dados, marketing data analysis, estatística, big data, ciência de dados, JavaScript, engenharia de machine learning, ETL, banco de dados, estatística, análise de dados estatísticos, deep learning, ferramentas de business intelligence, aprendizagem de máquina, Google Analytics e Scikit-learn. Então, são palavras-chave que ajudam também seu perfil a ser posicionado e encontrado. É isso aqui que a gente chama de SEO. Então, olhando para suas experiências, eu vou dar uma nota 1, porque existe uma experiência aqui ainda, mas você coloca ela de forma extremamente genérica. Então, o que a gente precisa ter aqui é um alinhamento da função que você quer exercer, mesmo que seja adaptado, a descrição do que você fez, ferramentas utilizadas e os resultados, além de palavras-chave. Então, isso aqui a gente tem que focar. Então, reposicionamento de função, descrição das atividades e palavras-chave. É isso que você tem que fazer aqui dentro do seu perfil. Ah, Lucas, mas nada do que eu fiz aqui tinha relação com análise de dados. Então, vale a pena você retirar todas essas, ou pelo menos faz o seguinte, junta tudo isso aqui numa coisa só. Ah, são empresas diferentes. Junta tudo numa coisa só, fala que foi numa empresa só, deixa isso mais especificado somente no seu currículo e deixa ali que você teve experiência, só para a pessoa saber que você já trabalhou na vida, mesmo que não seja com análise de dados. E aí busca uma nova experiência, mesmo que seja voluntária como ação júnior, tá? Então, essa seria minha dica aí. Beleza? Ok. Agora vamos para formação acadêmica. Vamos ver o que ele tem de formação acadêmica aqui. Analista de desenvolvimento de sistemas na Universidade de Anguera e começou em fevereiro de 2024 e além disso tem um curso técnico integrado de web design. Beleza, assim, a educação ainda é bem básica, eu vou dar uma nota 2 aqui para formação acadêmica. Está cursando análise de desenvolvimento de sistemas, que é uma área que te permite ir para análise de dados. Vale a pena você trazer um descritivo aqui sobre o que você tem aprendido e também colocar as palavras-chave. Então, descritivo de aprendizado. Para ajudar a posicionar o seu perfil. E é isso, tá? Então, tá bem recente aqui sua graduação, falta bastante informação, não tem nenhum certificado aqui que a gente possa melhorar essa nota, então são coisas que precisam melhorar aí na parte de formação acadêmica. Idiomas, vamos ver se tem alguma coisa relacionada a idiomas aqui. Não tem nada relacionado a idiomas, aparentemente. Não mostra a quantidade de conexões que você tem. Deixa eu ver aqui, more. About this profile. Vamos ver o que fala aqui about this profile. Pouca coisa aqui também. Não tem nada sobre idiomas, então eu vou deixar 0 e vou. Se você souber falar inglês, aí beleza, a gente melhora essa nota aqui. Mas aprimorar inglês e depois espanhol, tá? São essas duas principais linguagens aí hoje. E outras línguas aí sempre é bom. Projetos. Já vi que não tem projetos também, não tem nenhuma seção de feature aqui, tem uma seção de atividades, mas é só repostando.
Aqui tem um post, ó. Deixa eu ver o que é isso aqui. Dá para ir pro lado? Acho que não. É ele celebrando 2 meses você de conversa o cargo de rede de manutenção de redes 1 desktop. Então, mas ainda é pouco. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Resposta. Muito pouca coisa aqui relacionada à interação no LinkedIn, tá? Então, não tem projetos, 0. Vamos colocar aqui, ó. Criar projetos na área de dados ou de sistemas. Então, criar um portfólio, desenvolver um portfólio, importantíssimo. Aqui a gente tem vídeos no canal ensinando a criar alguns portfólios. Recomendação eu também já vi que não tem, então pedir recomendações para colegas de trabalho, principalmente quando você ainda é pouco reconhecido, é interessante que você tenha recomendações de trabalho. Palavras-chave SEO, praticamente não tem nada ali, tá? Então é 0 também. Então tem que otimizar o perfil com palavras-chave, desde a seção desde o headline sobre experiências e formação acadêmica, tá? Engajamento e autoridade não tem atividade no LinkedIn, só algumas repostagens, algumas coisinhas bem básicas. Então vou dar 0,5 aqui, tá? Para não deixar zerado. Mas ser mais ativo no LinkedIn. Com comentários, posts, comentários e posts, né? E aí a nota final dele aqui é 6. Então é uma nota bem baixa. Perfil de cadastro só. Então, possivelmente ele fez o cadastro, colocou algumas coisinhas ali e só. Precisa melhorar bastante, tá, Igor? Esse perfil no LinkedIn aqui. Então, é ideal que você coloque todas essas recomendações aqui no radar. Então, só para você ter uma ideia, vamos lá. Se você melhora a foto ali de capa e tal, a gente já pode aqui ir para um 5. Se você coloca a profissão de interesse, coloca uma headline bacana aqui, a gente pode ir para um 5 também. Adquirir experiências e focar em resultados. Aqui é um pouquinho mais complicado, vamos deixar no 2. Reposicionamento da função, se você fizer isso, a gente pode ir para um 4, que ainda talvez a experiência seja fraca. Não dá para ir para um 5. Descritivo do aprendizado e palavras-chave, isso aqui dá para ir para um... Dá para ir para um 5 também. Aprimorar inglês e espanhol, isso aqui leva tempo. Criar projetos, isso aqui leva tempo. Pedir recomendações, isso aqui pode ser rápido. Mas é um pouquinho menos relevante, então vou poder aqui para um 3. Palavras-chave SEO, se você otimizar tudo, dá para ir para um 5. Engajamento e autoridade, se você tiver ali ativo no LinkedIn, dá para ir para um 5 também. E aí você já alcança aqui uma nota de 34, que já entra aqui quase num bom perfil. Aí são outras coisas que levam um tempo ali para você alcançar um perfil um pouquinho melhor. Mas olha a diferença, vai de 6 para 34, quase 6 vezes mais. Né? 6 vezes 6, 36, então quase 6 vezes mais aqui, só fazendo esses pequenos ajustes. Então, se você fizer esses pequenos ajustes, possivelmente você vai ter uma propensão maior em ter uma propensão melhor de ter um LinkedIn bem avaliado ali, um perfil bem avaliado pelos recrutadores. Então perceba como são ações simples que podem gerar grandes resultados, tá? Eu lembro que a primeira vez que me apresentaram essa proposta de construir um bom perfil no LinkedIn, fomentar ali dentro do LinkedIn, eu duvidei, porque não é algo complexo de se fazer. Tem um certo trabalho, dá um certo trabalho, mas não é complexo. Então, na primeira vez, eu não acreditei.
Entretanto, mesmo assim eu fiz, executei. E aí eu comecei a receber mensagens, e eu falei, cara, isso realmente funciona. Então, vale a pena vocês se dedicarem a isso. Aqui no canal já tem uma série de vídeos falando sobre como melhorar o seu LinkedIn. Tem uma aula, inclusive, onde eu mostro como você adapta, né? Eu pedi para ele adaptar ali as experiências para análise de dados. Eu fiz uma aula só falando sobre isso. Então, é bastante interessante que você faça isso. Além disso, se você duvida, no vídeo anterior, na análise do Samuel Freitas, eu também mostrei aqui para vocês que existe a taxa de empregabilidade, ou seja, de você conseguir uma proposta, ela é 22,5 vezes maior de quem recebe contato dos recrutadores no LinkedIn do que quem se aplica para vagas. Então é uma diferença absurda quando você utiliza o LinkedIn de forma estratégica, tá? Galera, essa é a análise de hoje. Ficou uma análise um pouco mais simples, porque hoje o Igor Gustavo não tem um LinkedIn muito bem estruturado, então a gente teve pouca coisa para analisar, a gente deu praticamente zero na maioria das coisas, ou uma nota muito baixa. Então ficou um pouquinho mais curto o vídeo aqui com relação à análise de LinkedIn do Igor Gustavo. Mas espero que ele tenha gostado, espero que ajude, espero que possa contribuir aí na carreira dele, no desenvolvimento dele com relação ao marketing pessoal, tá? Esse é o vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu estou sempre respondendo. Entra lá no nosso grupo de WhatsApp para fazer network, me acompanhe nas redes sociais e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até!